Eu sou o Ricardo Costa e sou diretor de treinamento da Mocidade para Cristo e, além disso, eu também pastoreio, né, uma igreja que, alguns anos atrás, a gente começou aqui na próxima Campinas, em São Paulo, na região de São Paulo, na cidade de Vinhedo, e eu leciono também no seminário presbiteriano aqui de Campinas e alguns outros seminários que eu sou convidado, né, para estar participando, ok? Então é um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu vou compartilhar com vocês um pouco a respeito da perspectiva do nosso chamado, da vocação, dentro da ótica da nova aliança, ok? Eu sei que quando nós falamos a respeito de chamado, de vocação, nós estamos usando uma palavra que muitas vezes nós restringimos, né, ela à nossa profissão, né, ou uma nossa atividade, né, profissional, mas quando essa palavra aparece no Novo Testamento, ou na Bíblia, na verdade, ela aparece de uma forma muito mais ampla do que um chamado relacionado apenas à nossa profissão, né, ou à nossa atividade, seja ela qual for, ok? Ela, na maioria das vezes, ela está atrelada, na verdade, a uma visão de que Deus ele está operando dentro da nossa história e ele tem um povo chamado por ele para estar participando daquilo que ele está realizando, daquilo que ele está fazendo dentro da história da redenção. Ok? Essa, na verdade, é a perspectiva do chamado, né, nas Escrituras. Então, na verdade, o chamado que nós temos, ele sempre é maior do que a nossa atividade profissional. Às vezes a gente tem uma preocupação, né, eu já vi isso acontecendo muito, né, uma preocupação de separar, né, a nossa profissão do nosso chamado, atrelar, por exemplo, a profissão a uma atividade que a gente tem para o nosso sustento e o nosso chamado ser alguma coisa que nós fazemos relacionado à igreja, né? Uma atividade, sei lá, mais espiritual, mas na verdade a Bíblia ela tem uma visão integral dessas coisas todas, ok? É muito bom saber que vocês têm aí estudado, né, essa perspectiva, conforme o Gustavo falou aí, né, vocês estão olhando vários ângulos, né, diferentes a respeito dessa realidade da vocação, dessa realidade do chamado, e isso é muito bacana. E eu gostaria de tentar contribuir com vocês colocando essa perspectiva dentro do conceito da nova aliança. Nós estamos aqui na semana da Páscoa, né? Hoje é sábado de Aleluia, amanhã a gente vai estar celebrando domingo de Páscoa, e todos vocês sabem que na quinta-feira santa, quando Jesus estava participando da ceia dele lá, judaica, né, juntamente com os seus discípulos, ele disse para os seus seguidores, no momento ali da Páscoa, no momento da ceia, né, que ele estava estabelecendo com eles uma nova aliança, que aquela nova aliança era uma aliança que estava sendo estabelecida através do sangue dele. Então, quando Jesus fala que ele estabeleceu uma nova aliança com eles ali, ele está dizendo que aquela aliança, veja, você precisa entender que Jesus está naquele momento com judeus, ok? Todos os primeiros seguidores de Jesus eram judeus, né? E Jesus está com eles ali, e quando ele toma aquele cálice, ele diz assim: eu estou estabelecendo com vocês uma nova aliança através do meu sangue. Todos eles que estavam ali entenderam claramente que Jesus estava dizendo que aquela celebração que eles faziam da Páscoa, conforme o rito que foi ensinado por Moisés, lá na saída do Egito, havia acabado, ok? Aquele rito que marcava a realidade da aliança de Deus com o povo de Israel, estava estabelecido por intermédio do sacrifício de um cordeiro, do sacrifício do sangue de um animal, né? Através do sangue de um animal, o sangue de um cordeiro, os umbrais das portas lá foram
marcados, né, na saída da Páscoa, na noite que antecedeu a partida dos israelitas. Depois, quando Deus prescreve para Moisés o estabelecimento, as regras, as orientações para o estabelecimento do tabernáculo, né, os utensílios e tudo mais, tudo aquilo ali é aspergido também com sangue, né, misturado com água de um cordeiro, de um animal. Então, o sangue do cordeiro, ele era a marca, né, da antiga aliança, ok? A lembrança deles de que o que preservava eles diante de Deus era o sacrifício de um animal, que era feito anualmente na Páscoa. E Jesus ali, ele diz, isso acabou. Uma nova aliança eu estou estabelecendo com vocês, essa aliança ela é realizada através do meu sangue. E aí, para ter mais detalhes a respeito disso, eu sugiro que vocês leiam com atenção, né, o livro de Hebreus, que esclarece bastante para a gente essa dinâmica toda da nova aliança. Tem outros textos na Bíblia que esclarecem também, mas o texto de Hebreus é um texto onde tudo é trabalhado assim, ok? E aí, a partir daí, então, o que significa para nós, como seguidores de Jesus, essa realidade de que agora nós estamos vivendo com Ele, vivendo com Deus, a partir da realidade de uma nova aliança que o Senhor estabeleceu para nós. Aí eu queria convidar você para ir comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou dar uma geral em alguns capítulos aqui, ok, de 2 Coríntios, para a gente poder entender isso. Veja, o apóstolo Paulo, ele é um dos servos, né, do Senhor no passado que o Espírito Santo mais usa para continuar trazendo instruções e orientações que o Senhor Jesus disse que seriam trazidos à igreja quando o Espírito Santo viesse. Então, nós temos vários textos, né, no Novo Testamento que foram redigidos pelo apóstolo Paulo através da inspiração do Espírito Santo na vida dele. 2 Coríntios é um desses textos, e o capítulo 3 de 2 Coríntios, eu vou ler só o finzinho do 5 e início do 6, Paulo diz, mas a nossa capacidade vem de Deus, a nossa capacidade vem de Deus. Ele, ou seja, Deus, nos capacitou para sermos ministros. Um ministro é um trabalhador, é um servo, ok? De uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu quero partir daqui. Esse versículo é o versículo que fundamenta o meu tema aqui com vocês, né? Ministros, vocação, né? A vocação da nova aliança, ok? Paulo diz, nós somos ministros, nós somos servos de uma nova aliança. E aí ele define essa nova aliança como sendo uma aliança que não é da letra, mas é do Espírito, porquanto ele diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí o que ele vai fazer? Dos versos 7 ao verso 18, ele vai explicar para a gente o que é o ministério da nova aliança, ok? Então, para a gente entender o nosso chamado dentro do contexto da nova aliança, a gente precisa entender o que significa a nova aliança, o que significa o ministério da nova aliança. E aí você vai ver que o apóstolo Paulo, ele faz um contraste entre o que ele está chamando aqui de nova aliança, que é uma expressão que Jesus usou lá na Páscoa, lá na ceia, na última ceia dele. Eu estabeleço com vocês, através desse cálice, uma nova aliança por intermédio do meu sangue. Então Paulo está usando aquele conceito lá que Jesus falou da nova aliança, e ele está fazendo um contraste aqui para a gente entender o que ele está chamando de nova aliança, ou o que Jesus, né, nos ensina, nos dá, nos oferece como essa nova aliança. Então, eu vou ler o texto e aí depois eu vou comentar com vocês um pouco. Diz assim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse desvanecendo.
se apagando. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória insuperável. E se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então veja, Paulo fala a respeito de nós termos sido chamados por Deus para sermos servos, para sermos ministros de uma nova aliança. Ele diz que essa nova aliança ela não é baseada na letra, mas ela é baseada no Espírito, e ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí, a partir do verso 7, ele vai explicar para a gente o que ele está querendo dizer. O que ele chama de letra aqui tem a ver, então, com a lei que foi dada por intermédio de Moisés. O ministério que foi exercido por Moisés, e isso abrange toda a realidade até ao estabelecimento da nova aliança por intermédio de Jesus, ok? Por intermédio do sangue de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus, todo o ministério, então, do que ele chama de antiga aliança, ele é um ministério que aponta para a realidade da morte, ok? Veja, é importante a gente entender que Paulo não está dizendo que esse ministério da antiga aliança ele não tivesse sido importante, que ele não tivesse tido o seu lugar, ok? O que ele apenas está dizendo é que esse ministério, que era feito sob o comando, né, sobre a base da antiga aliança, ele é inferior ao ministério que vai ser exercido, ou que nós estamos exercendo agora dentro da realidade da nova aliança. Mas ele teve o seu valor. Tanto que no verso 7 ele diz assim, com letra sobre pedra foi gravado o ministério que trouxe a morte. Então ele está falando da lei, ok? No entanto, o ministério que veio com tamanha glória, mas, no entanto, esse ministério, ou seja, o ministério da antiga aliança, veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Então, o que ele está mostrando aqui para a gente é que o ministério que ele chama aqui da lei, né, ou da letra, o ministério da antiga aliança, ele tinha uma glória que o envolvia, ok? Ele tinha o peso da presença de Deus, ok? Que lhe envolvia. Isso era manifesto através da vida de Moisés. Quando ele fala aqui do brilho, né, que Moisés tem, ele está falando lá daquela situação de Êxodo 33, 34, quando Moisés, capítulo 33, 34, quando Moisés vai até Deus, orar pelo povo, e aí ele quer ver, né, a face de Deus, tudo mais, Deus coloca ele numa fenda, faz passar diante dele toda a sua bondade, aí ele desce do monte com o rosto dele brilhando, por causa do contato dele com a presença manifesta de Deus. Então, a glória de Deus, a glória que iria encher, né, o tabernáculo, a glória que iria repousar sobre a Arca da Aliança, a glória que ia encher o templo, essa glória estava impregnada em Moisés. E Paulo diz que era um resplendor, um brilho tão intenso que as pessoas elas ficavam com seus olhos doendo ao olharem
para Moisés, e por isso Moisés ele colocou um véu, né, sobre a face dele, para que aquele resplendor do brilho, né, da glória de Deus que ficou impregnado nele, não ofuscasse o rosto das pessoas. Então, Paulo ele está dizendo aqui que o ministério da antiga aliança ele teve uma glória, ok? Ele era carregado de glória, mas ele faz isso para comparar a realidade do ministério da nova aliança. Então, no verso 8, ele diz assim, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Então, veja, se o ministério que estava atrelado à letra, né, da lei, que Moisés foi o portador, ele tinha esse peso da glória de Deus com ele, Paulo está dizendo, não vai ter um peso muito maior, uma manifestação de glória muito maior, o ministério que é realizado pelo Espírito. No verso 9 ele diz, olha, o ministério que trouxe a condenação era glorioso. Então, o ministério que foi exercido por Moisés, que foi exercido pelos profetas, que foi exercido por todas as pessoas, até antes do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus, ele foi glorioso, mas ele carregava uma glória inferior àquela que seria carregada pelo ministério da nova aliança. Então ele diz, olha, o ministério que trouxe a condenação era glorioso. Se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Quanto mais ainda será o ministério que produz justificação. Então veja, o que é o ministério da nova aliança? O ministério da nova aliança é o ministério que produz a justificação de Deus na vida das pessoas. O ministério da antiga aliança, ele produz a condenação de Deus na vida das pessoas. Mas o ministério, ou seja, ele aponta para as pessoas e ele demonstra para as pessoas como, de fato, Deus é justo em nos condenar. Agora, o ministério da nova aliança, que é executado por Jesus, ele produz a justificação de Deus na nossa vida. Por isso, Paulo diz que a glória dele é muito superior, a glória dele é muito maior. E aí ele continua, né, descrevendo essa comparação, né, que ele está fazendo entre o ministério da nova aliança e o ministério da antiga aliança. Ele está dizendo, olha, eu sou um ministro da nova aliança, a igreja carrega um ministério que está relacionado à nova aliança. Por quê? Porque nós carregamos a realidade da justificação de Deus. Moisés, ele precisava colocar o véu sobre a face dele, porque ele havia tido um contato com Deus, ok? Com a glória de Deus, e a glória de Deus o havia impregnado, mas ele não tinha como segurar a glória de Deus, manter a glória de Deus, ok? Então, ele encobria o rosto, porque as pessoas não tivessem contato direto com a realidade da glória de Deus, que naquele contexto estaria condenação para elas, mas ele tinha consciência de que aquela glória que ele estava envolvido estava desvanecendo. Moisés tinha consciência disso, né? E há um detalhe aqui no texto que é muito interessante, que diz que Moisés, ele quando ia para a presença de Deus, ele tirava, ok, o véu. Ele ficava com o véu quando ele estava na presença das pessoas, com a lei. Mas quando ele ia para a presença de Deus na tenda do encontro, ele tirava o véu. Isso está lá em Êxodo 34, capítulo 34, versos 34 a 35, se você quiser dar uma olhada lá para confirmar isso. Então, o apóstolo Paulo usa esse exemplo para dizer, olha, o ministério da antiga aliança, ele, por causa do véu que Moisés utilizou, por causa do véu com que Moisés cobria o seu rosto, né, se transformou em algo que prendeu a mente das pessoas, aqui tem a ver com os judeus, a tal ponto deles continuarem chegando diante da lei, sempre para ler, sempre com o véu sobre o seu rosto. E ele está fazendo uma analogia, ele diz assim, agora esse véu ele é retirado
quando essa pessoa ela está diante da presença de Jesus. Então o véu é retirado. Olha só, verso 14. Por isso a mente dos israelitas se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. De fato, até nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus rostos. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando alguém se converte ao Senhor, então o véu é retirado. O Senhor, ele diz no verso 17, é o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui é que Moisés, ele teve uma vocação, um chamado que foi carregado de uma porção da glória de Deus, que teve o seu papel, teve o seu lugar relacionado à antiga aliança, relacionado à lei, que tinha como principal função demonstrar a condenação, levar as pessoas à compreensão de que elas necessitariam de alguém, elas necessitariam de um Salvador. E aí Jesus vem e Jesus estabelece essa realidade de um ministério da nova aliança. Então, diante da pessoa de Jesus, diante da revelação de Jesus, o véu é retirado. Quem faz essa revelação de Jesus é o Espírito. E aí, no verso 18, o apóstolo Paulo fecha essa parte, mostrando para a gente que aquela glória que Moisés carregava externamente, que envolvia Moisés externamente, cobria, né, o seu rosto e fazia com que as pessoas ficassem assustadas, né, em ver a glória de Deus, né, que estava impregnada nele, mas era externo, ela ia desvanecendo por isso. Mas essa mesma glória, ela é colocada em nós pela presença do Espírito, através do ministério da nova aliança. Então, a glória que Moisés carregava externamente, nós carregamos internamente. E aí ele diz para a gente que nós, porque estamos carregando essa glória, que é uma glória superior à glória da antiga aliança, é superior porque ela, ao invés de trazer condenação para a gente, ao invés dela nós recebermos, ela ir desvanecendo e acabando. Ela traz justificação, ou seja, nós a recebemos, e uma vez que nós recebemos internamente, ela vai crescendo em nós. Nós vamos sendo transformados, na verdade, por ela. O verso 18 ele é muito importante, porque ele explica isso para a gente. Ele diz assim, mas todos nós, quem são todos nós aqui que ele está falando? Que com a face descoberta, como é que você tem a face descoberta? Você tem a face descoberta quando você se converte ao Senhor, verso 16. Então, todos nós que com a face descoberta, ou seja, todos nós que nos convertemos a Jesus, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, conforme a imagem do Senhor, a imagem de Jesus, estamos sendo transformados com glória crescente. Então, veja, ele está fazendo um contraste aqui. Enquanto a glória que Moisés recebeu, ela era uma glória decrescente, ela ia diminuindo. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós recebemos dessa mesma glória que Moisés recebeu, só que nós recebemos no nosso espírito. E ele diz que essa glória, ao invés dela diminuir, ela vai crescendo na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito, ou seja, nos levando cada vez mais a nos tornarmos mais e mais parecidos com a pessoa de Jesus, que está em nós, impregnada em nós, vivendo em nós através do Espírito. A pergunta que fica aqui é, o que significa olhar, contemplar como por meio de um material espelhado? E para a gente poder entender isso, a gente, de novo, precisa recorrer à ilustração que ele está usando de Moisés, né? Veja, as pessoas, elas não conseguiam olhar para a face de Moisés, porque ao olharem para a face de Moisés, eles viam o brilho da glória de Deus, e aquilo gerava neles medo, gerava neles temor, gerava neles pavor. E Moisés, então, se cobria com um véu. O apóstolo Paulo está dizendo que nós que temos a face descoberta, ou seja, nós que
através do nosso encontro com Jesus, tiramos o véu, nós olhamos agora uns para os outros. Então, o espelho que ele está falando aqui é cada um de nós olhar para o outro. Quando eu olho para você, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu vejo a glória de Deus em você. E quando você olha para mim, você vê a glória de Deus em mim. E essa relação que a gente tem de contemplar a presença de Deus, a presença de Jesus, a glória de Deus operando na vida uns dos outros, vai nos transformando como um todo, como um corpo, cada vez mais a imagem do Senhor, que é o Espírito que está vivendo em nós. Então, o ministério da Nova Aliança tem a ver com essa perspectiva de nós sermos chamados por Deus para carregarmos a glória dele em nós e para que a glória que nós estamos carregando em nós vá sendo crescente na nossa vida, nos transformando cada vez mais à semelhança de Jesus, nos levando cada vez mais a nos parecermos com Jesus. Isso é o ministério, então, da Nova Aliança. Então, veja, não importa se você é médico, se você é engenheiro, se você é estudante, se você é pastor, se você é enfermeiro, se você é cozinheiro, se você é dona de casa, se você é filho, mãe, pai, não importa. Se você se rendeu a Jesus, se você, eu vou usar a expressão que a gente usa, tá? Se você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então foi tirado de você um véu, okay? Foi tirado de você uma barreira que te impedia de enxergar verdadeiramente quem você é, quem Deus criou você para ser em Cristo Jesus. E a partir desse momento, você então foi justificado por Deus. E você está fazendo parte, portanto, de um chamado que é muito maior do que qualquer outra realidade, porque você foi chamado, uma vez que você foi justificado, a justificação te alcançou, você foi chamado para carregar, ok, a glória de Deus em você. Então você está carregando a glória de Deus, sabe? A glória lá que você lê no Antigo Testamento, a glória que fala que estava dentro do Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança. Então, essa glória agora está em você. Essa glória está em mim. Essa glória está sendo carregada pela igreja. Esta é a vocação da Nova Aliança. O nosso chamado na Nova Aliança é um chamado para carregarmos em nós a presença gloriosa de Deus, assim como Jesus carregou nele. E nós vamos sendo transformados, certo? De glória em glória, numa glória crescente, nós vamos sendo transformados cada vez mais à semelhança de quem Jesus é. O apóstolo Paulo, ele vai descrever então para a gente, a partir do capítulo 4, aqui o capítulo 3 que eu acabei de expor para vocês, eu tentei fundamentar o que é o ministério da Nova Aliança. Okay? Então, é um ministério da justificação que capacita-nos a receber a presença e a glória de Deus em nós. Aí, e carregarmos essa glória em nós, certo? De forma crescente. Aí, o que o apóstolo Paulo vai fazer a partir do capítulo 4 até o início do capítulo 6? Ele vai trazer para a gente algumas características desse ministério da Nova Aliança, desse chamado, ok? Para o serviço da Nova Aliança. E a primeira característica que ele traz para a gente, então, é justamente essa que eu estava expondo aqui para vocês, de nós sermos transformados, ok? Cada vez mais pela glória de Deus à imagem de Cristo Jesus. Então, olha só, no capítulo 4 ele começa falando que
nós não precisamos, ao contrário de Moisés, né? Nós não temos que colocar um véu sobre a nossa face, nós não temos que tentar fingir que nós continuamos carregando a glória de Deus em nós. Moisés punha o véu porque ele não queria que as pessoas fossem ofuscadas pela glória, mas quando a glória começa a desvanecer, ele continua com o véu, aí para as pessoas não verem que a glória estava desvanecendo. O apóstolo Paulo diz que nós não precisamos de nenhum tipo de subterfúgio para disfarçar, ok, a realidade do evangelho na vida da gente, como se ele estivesse vazando da gente, esvaindo-se de nós, né? Nós não precisamos disso. Ele coloca isso no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Ele diz que nós não precisamos usar nenhum tipo de subterfúgio, porque nós não carregamos um véu conosco. Ele diz que existe sim um véu, mas esse véu, ele está sobre aquelas pessoas que não conseguiram contemplar ainda a face de Cristo. Como eu falei no verso 17, né, ele coloca isso para a gente. Ele fala que o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito do Senhor esteja, aí há liberdade, e ele fala que o véu cobre os corações daquelas pessoas que ainda não se converteram a Cristo Jesus. Ele vai reforçar isso. No verso 4 ele diz: o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Presta atenção nisso. Isso é o chamado da nova aliança, ok? Não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hebreus 1:3 diz que Jesus é a expressão exata da glória de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, fala que em Jesus, nós vemos a glória de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando nós temos os nossos olhos abertos pelo Evangelho, o que nós contemplamos é a glória de Cristo. É a glória de Cristo. E aí ele diz: pois não pregamos a nós mesmos, né, falando dele, mas a Jesus Cristo, o Senhor nosso mesmo, e nós mesmos como seus servos por causa de Jesus. Verso 6, porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu, presta atenção, no passado, ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, o ministério da nova aliança é o ministério da justificação, é o ministério que faz com que a gente se volte para Jesus, e porque a gente se voltou para Jesus, o Espírito do Senhor venha habitar em nós, e quando ele vem habitar em nós, ele traz a glória de Deus para dentro de nós. E ele diz que essa glória que Jesus carregou está agora resplandecendo em nós, dentro de nós. Então, essa é a primeira característica desse ministério da nova aliança, da vocação para esse ministério da nova aliança. Nós estamos carregando a própria vida gloriosa de Jesus dentro de nós, através da presença do Espírito Santo de Deus. E, em seguida, ele vai apresentar para a gente uma série de situações relacionadas ao nosso cotidiano, para explicar para a gente que carregar a presença de Cristo Jesus em nós não significa que nós não vamos ter externamente desgastes em relação à nossa vida. Ao contrário, ele fala que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Verso 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Qual é o tesouro que nós temos? Muitas pessoas falam assim: o tesouro que nós temos é o Evangelho. Sim, é o Evangelho, mas o Evangelho, aqui para Paulo, é a própria pessoa de Jesus. O tesouro em vaso de barro que nós temos não é a Bíblia, não é ideias e conceitos a respeito de Jesus, mas o tesouro que Paulo está falando que nós estamos carregando em nós é a própria vida ressurreta de Jesus que está em nós através da presença do Espírito Santo de Deus.
Nós estamos carregando a glória de Deus em nós. Uau! A glória de Deus que estava na arca, a glória de Deus que ficava no Santo dos Santos, ela está agora depositada na igreja, depositada na minha vida e depositada na sua vida. Mas, Paulo diz, essa glória que a gente está carregando dentro de nós, ela é carregada por pessoas que são frágeis ainda. Pessoas que ainda lidam com uma série de limitações que são consequências dessa realidade de um mundo marcado pela queda. Aí ele fala, sofremos pressões, verso 8, de todos os lados, contudo, não estamos arrasados, ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança, somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte, por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em vós a vida. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente, olha, nós estamos carregando a realidade da glória de Deus em nós, e a presença da glória de Deus em nós está sendo carregada por vasos de barro, por pessoas que ainda enfrentam uma série de limitações, mas se nós cremos nisso, então nós experimentamos a realidade do poder da ressurreição de Jesus agora na nossa vida. É o que ele está dizendo. E ele diz, se nós cremos nisso, então nós vamos entender que o ministério, a vocação da nova aliança, é nós proclamarmos às pessoas ao nosso redor a realidade de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele está vivo e a vida dele está sendo vivida em nós e vai se manifestar, então, através de nós. Olha só o verso 13 e 14, assim está escrito, criei, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, por esse motivo falamos, temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Jesus está vivo, ele ressuscitou dos mortos, e nós estamos carregando a presença dele em nós, essa é a glória de Deus que está sendo vivida em nós, habitada em nós, sendo carregada por nós, ainda que nós estejamos inseridos num contexto de oposição, de dificuldades, de lutas, de opressão e etc., até que nós possamos experimentar a realidade da ressurreição plena de Jesus na nossa própria vida. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que por isso nós não desanimamos, porque o ministério da nova aliança, ele não está estabelecido nas coisas que nós enxergamos, nas coisas que nós vemos, ele está estabelecido nas coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos são passageiras, as que nós não vemos são eternas. E aí ele entra no capítulo 5, nos versículos 1 a 10, e ele vai dar um exemplo a respeito do que ele está chamando de coisas que nós não vemos, que são eternas, e coisas que vemos que são passageiras. E o exemplo que ele dá é do nosso corpo físico. O corpo físico, o seu corpo, o meu corpo, que é o que ele chama de vaso de barro, ele não é a nossa realidade eterna. Esse corpo ele vai se desvanecendo, esse corpo ele vai se estragando, mas nós não nos preocupamos com isso, diz o apóstolo Paulo, por quê? Porque nós temos um corpo eterno, feito por Deus, que vai revestir esse nosso corpo mortal de imortalidade. Então esse é o exemplo que ele nos dá. E aí, baseado nisso, ele vai então nos dizer como é que nós exercemos o ministério da nova aliança. Ok? Então, o que é o ministério da nova aliança? Ele é o ministério da justificação, que é realizada pelo Espírito, que nos concede então a presença da glória de Deus em nós. Nós carregamos agora a glória da presença de Deus na nossa vida, através da vida de Jesus, que está em nós por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nós carregamos isso em vidas ainda que são como vasos de barro, em uma experiência onde nós ainda somos frágeis, nós adoecemos, nós
somos feridos, nós vemos o caos muitas vezes ao nosso redor, mas nós estamos carregando algo em nós que precisa ser manifestado por nosso intermédio, precisa ser demonstrado através de nós. A glória que Deus colocou dentro de nós não é para ser guardada dentro de nós, é para ser revelada por nós ao mundo. Então, Paulo vai colocar isso agora no capítulo 5 até o final do capítulo 6, e essa é a parte mais específica com relação à vocação da nova aliança. A nossa vocação na nova aliança não passa por aquilo que nós vamos fazer profissionalmente, o tipo de educação que nós vamos ter, a forma de vida que nós vamos ter. Ok, tudo isso tem o seu lugar, mas não passa por essas coisas. Essas coisas, na verdade, elas são um contexto para o chamado que Deus tem para nós em relação à nova aliança. Seja, aí deixa-me usar um fator que vocês já estudaram, né? Ou estão estudando, seja dentro da dimensão do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor ou do mestre, a vocação da nova aliança é exatamente a mesma, que é manifestar para o mundo a glória da ressurreição de Jesus que nós estamos carregando, para que as pessoas saibam que Ele está vivo, que o reino de Deus chegou, e que eles são chamados, então, para se arrependerem, ter o véu tirado e ingressarem nessa mesma realidade do ministério da nova aliança, participando, então, dessa mesma dinâmica que nós estamos vivendo, que nós somos chamados a viver. Por isso o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele vai dizer para a gente que se nós entendemos que Jesus morreu e ele ressuscitou, e a vida dele está em nós através da presença do Espírito Santo de Deus, ou seja, nós estamos carregando a glória dele conosco, então nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Olha o verso 14 e 15. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porquanto estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, a vocação da nova aliança implica em que você e eu, uma vez que nós somos alcançados pela graça do Senhor Jesus, uma vez que nós temos a vida dele depositada em nós através do Espírito Santo e que nós estamos carregando a glória da ressurreição de Jesus em nós, da vida de Deus em nós, nós então não vamos mais viver para nós mesmos, nós não vamos mais viver para a nossa própria agenda, a nossa vida vai ser vivida e vai ser canalizada agora para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E isso vai nos levar a olhar para Jesus não mais como alguém meramente humano, o Cristo da história, o Jesus da história, mas como o Jesus ressurreto, o Cristo eterno que está vivendo na vida de cada um de nós. Porque através da vida dele, da sua morte, da sua ressurreição, nós começamos a experimentar uma nova criação. Então, o ministério da nova aliança tem a ver com nós sermos chamados para vivermos a partir do aqui e do agora, a realidade de uma nova criação que teve início com a ressurreição de Jesus e com a vida dele colocada em nós através do seu Espírito. Então, no verso 17, Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, veja, se alguém está em Cristo, você está nele, então é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que ele está chamando aqui de coisas antigas? As coisas antigas das quais ele fala aqui são as coisas relacionadas à antiga aliança, ao critério, à maneira de se viver a vida baseado na antiga aliança, sob o peso da realidade do juízo de Deus por causa de um mundo marcado pela rebelião. Agora nós estamos, uma vez que nós estamos em Cristo,
nós estamos inseridos numa nova aliança, e essa nova aliança, não amanhã, não depois que você morrer, não depois que você for para o céu, mas essa nova aliança, já agora, inseriu você em uma nova criação. Por quê? Porque a vida ressurreta de Jesus está presente em você através do Espírito Santo de Deus. E aí ele diz que todas essas coisas, essa nova aliança, esse poder glorioso que nós estamos carregando, ok, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, justificação, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Então, o chamado da nova aliança nos coloca numa condição de vivermos agora, não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, no verso 15. Como você vive, não mais para você mesmo, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou? Você vive a partir do serviço da reconciliação, a partir de participar do serviço da reconciliação, que é consequência da nova aliança, do chamado da nova aliança. Agora, o que significa o ministério da reconciliação? Paulo vai explicar isso para a gente a partir do verso 19. Ele vai dizer assim: pois Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Veja, se você está em Cristo, Deus estava em Cristo. Você está em Cristo. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, o ministério da reconciliação é que Deus, através de Jesus, ele não está levando em conta o pecado das pessoas, mas ele está oferecendo às pessoas a oportunidade de se arrependerem da sua rebelião e de serem trazidos de volta para um relacionamento com ele, mediante a morte e a ressurreição de Jesus. Ou seja, mediante a justificação. E como é que nós participamos disso? Nós participamos disso carregando a mensagem da reconciliação na nossa vida. E nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então, no verso 20, ele vai dizer: portanto, somos embaixadores de Cristo. Esse somos aqui, ele não está falando dele, Paulo, ele está falando de todos aqueles que fazem parte da nova aliança, todos aqueles que foram reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Se você falar que você foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus, então você foi encarregado do ministério da mensagem da reconciliação. Essa é a sua vocação, esse é o seu chamado na nova aliança. Não importa qual profissão você exerça, não importa qual área de dom ministerial que você atue, o seu chamado dentro da realidade da nova aliança é você ser um mensageiro da reconciliação. E nós, como mensageiros da reconciliação, estamos falando em nome de Deus. Assim como Deus estava em Cristo, porque Cristo está em nós, Deus está em nós. Nós falamos no seu nome, nós falamos como se fôssemos ele. É isso que Paulo está falando no verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus, preste atenção, como se Deus nos encorajasse vou ler de novo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A visão de Paulo aqui é um negócio extraordinário, porque ele está falando que, assim como Deus estava em Cristo, e aquilo que Cristo estava fazendo, ele estava fazendo, porque Deus estava fazendo nele, com ele e através dele, como embaixadores de Cristo, Deus está fazendo em nós e através de nós. Portanto, ele fecha essa reflexão dele dizendo: Deus fez daquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus, oferta por todos os nossos pecados. Através de Jesus se tornar oferta por todos os nossos pecados, nós fomos justificados, veio a justificação. E a justificação nos tornou
a justiça de Deus, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos a justiça de Deus. Então, a manifestação da justiça de Deus no mundo que nós vivemos hoje é a igreja, é você, sou eu. Nós carregamos a justiça de Deus. A manifestação da realidade de que o reino de Deus chegou. Ele está presente em nós para ser manifestado através de nós. E é assim que ele termina nos versículos 1 e 2 do capítulo 6, que na maioria das vezes a gente tem uma leitura, na minha opinião, bastante equivocada. Ele diz assim, vamos ler, e nós, como cooperadores de Deus, os exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil, porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício, agora é o dia da salvação. Veja, como é que na maioria das vezes a gente entende esse texto? A gente entende sobre não acolher a graça de Deus de forma inútil, porquanto o Senhor disse, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação, como se ela fosse uma palavra que está sendo dada para pessoas que estão fora da igreja. Mas veja, Paulo está escrevendo aqui para a igreja. Então, o que ele está dizendo aqui sobre nós não acolhermos de forma inútil a graça de Deus é nós não colocarmos o véu sobre o nosso rosto de novo. É nós entendermos que Deus nos ouviu no tempo oportuno e nos socorreu no dia da salvação, e o dia da salvação é agora. A realidade da salvação que Ele está nos oferecendo não é algo para a gente ir viver e experimentar só quando a gente for para o céu, mas é uma realidade que Ele quer que a gente experimente em nossa vida nesse momento, e que Ele espera que nós, como embaixadores dele, sejamos a sua justiça, ou seja, manifestemos as realidades do céu, as realidades do reino de Deus, aqui e agora, como a nova criação que nós somos do Senhor. Então esse é o chamado da nova aliança. O chamado da nova aliança não é se Deus quer que você seja engenheiro, contador, diplomata, pastor, missionário. O chamado da nova aliança é que Deus quer que você carregue a realidade da glória dele em você e que ela se manifeste por seu intermédio para aqueles que estão ao seu redor. E se você quiser saber de uma forma mais prática como isso se dá, como isso acontece, então você precisa olhar para a vida de Jesus. Jesus é aquele que mostra para a gente, na sua humanidade, como é carregar a glória de Deus e como é manifestar a glória de Deus. Aqui, Jesus carrega a glória de Deus num corpo que é como um vaso de barro. Ele precisava morrer. Ele precisava ressuscitar. Para que agora a vida incorruptível dele, gloriosa dele, que não pode desvanecer mais, que não pode mais morrer, esteja habitando no meu espírito, no seu espírito, para que a gente carregue essa realidade da nova criação, que já começou, e ela se manifeste através da minha vida e da sua vida, aonde quer que a gente esteja, assim como se manifestava através da vida de Jesus. Então, não é um ministério que carrega a morte, é um ministério que carrega a vida, porque o ministério do Espírito é um ministério que carrega a vida, diz o apóstolo Paulo.